Então, estou em Lucas, capítulo 15, leio a partir do versículo 8. É o texto que está na sequência do texto que lemos na semana passada, tá bom? Estou vendo aqui muita gente no chat, né? Depois eu citarei todos vocês que aqui estão nos acompanhando. Muita gente querida aí, mais de 40 pessoas nos acompanhando. Lucas 15, 8. Palavras de Jesus. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante desse texto, diante da expressão de Jesus, a nossa oração é que Ele fale conosco, da mesma maneira que Ele falou aos primeiros ouvintes. É bem verdade que eles ficaram impactados, que eles tiveram que reagir à Tua palavra. Permita, ó Deus, que nessa noite o nosso coração também venha a reagir à Tua palavra. E que a nossa reação seja uma reação de arrependimento, de gratidão e de louvor. Permita, ó Deus, que a Tua voz fale ao nosso coração e nos ajude a compreender o Teu grande e infinito amor. Obrigado, Senhor, pela vida do Fábio Galvão entre nós, o seu trabalho, o seu ministério, a vida do Rafael, o seu trabalho e ministério, a vida do Lucas, o seu trabalho, o seu ministério. Cuide deles, ó Deus, para que eles sejam pregadores, missionários, pastores segundo o Teu coração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você tem me acompanhado e você já entendeu que Jesus aqui está rebatendo, ou seja, Jesus está reacionando um pensamento que não vem da parte de Deus. Os fariseus e os escribas, os líderes religiosos, se achavam extremamente centrados, ou pessoas que tinham um determinado padrão de conduta ética, moral, de uma espiritualidade tão centrada, tão bem equilibrada, que eles se achavam os justos, eles se achavam os perfeitos. Eles então passavam a condenar, a julgar, a analisar as pessoas a partir de regras estabelecidas por eles mesmos, que aí nós já trabalhamos com esse conceito da religiosidade. É um perigo, grande perigo, caminharmos pela religiosidade. Nós precisamos caminhar à luz do Evangelho. O Evangelho nos liberta, cura, traz transformação, enquanto a religiosidade coloca a gente dentro de uma caixa e tenta nos fazer pensar daquela mesma maneira. É bem verdade que Jesus vai rebatendo e reconduzindo os conceitos deles, porque na realidade muitos dos seus conceitos não eram bíblicos e não estavam fundamentados inclusive nem na lei. Jesus mesmo vai falar para eles que eles tinham umas tradições separadas, eles tinham as tradições humanas, eles tinham as regras humanas, e dentro das regras humanas, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, não podia conversar com publicanos, não podia sentar e comer com pecadores. E aí Jesus vai contar a parábola do bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, e como eu disse na semana passada, o foco não está na ovelha apenas. O foco é o Salvador, o foco é o bom pastor que corre atrás da ovelha. E Jesus vem com a mesma tese, com a mesma proposta, falando aqui da dracma perdida, e depois vai falar também do filho perdido, ou melhor dizendo, Rafael, dos filhos perdidos, tanto mais velho, que era um legalista, como o libertino, que era o pródigo. Então veja que essas três parábolas falam da mesma coisa. É o pai que procura, é o pai que procura com diligência, como nós veremos hoje, é o pai que não aceita perder o seu filho, é o pai que promove festa, é o pai que promove uma grande celebração, é o pai que agradece, é o pai que promove alegria e desfruta da alegria com os seus pares, com os seus companheiros, dizendo o seguinte: olha, ele
Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. A ovelha perdida estava à beira do caminho. A ovelha perdida estava à mercê do lobo, do devorador. Mas o bom pastor Jesus foi encontrado. Então vamos fazer uma festa. Da mesma maneira que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E aí Jesus vem falando para nós da dracma perdida na mesma ênfase. Eu não sei se você já teve um professor repetitivo. E quando você teve um professor repetitivo, eu tive vários deles. Aí eu ficava pensando assim, mas por que ele está repetindo isso? Por que ele está enfatizando tanto isso? Até que eu me tornei professor e na questão da pedagogia a gente entende que nós, infelizmente, aprendemos também por repetição. Tem algumas vezes que a sua mãe e a minha mãe chegou para mim e para você antes de você sair de casa e deu aquele sermãozinho básico, aí você falava assim, já sei, mãe. Você fazia, Vanessa? Já sei, mãe, já sei, não precisa falar, não precisa falar. Você fazia isso, Fabinho? Não precisa falar. Você é um bom menino, né? Você já nasceu piedoso, consagrado, mas eu fazia. Não, mãe, eu já sei. Eu vou falar com o Timóteo. De novo, pai, de novo. Aí o Timóteo falou para mim, quando que você vai parar de falar as mesmas coisas? Quando você aprender. Por que Jesus enfatiza 3 vezes que há festas nos céus por pecadores arrependidos? Para a gente não esquecer. Para a gente não esquecer que quando a gente olha uma pessoa quebrantada, contrita, chorando, falando assim, eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, eu sou uma pessoa má, eu preciso da graça de Deus, a gente precisa celebrar, porque lá no céu tem uma festa para essas pessoas. E veja que Jesus está colocando aí no versículo 10, que até os anjos, ou seja, há um júbilo, há uma festa celestial diante dos anjos de Deus. Os anjos de Deus estão promovendo uma festa diante do trono de Deus quando os pecadores se arrependem. Agora, para que nós cheguemos nesse entendimento, nós precisamos entender que essa mulher tinha 10 dracmas, ou seja, ela tinha 10 moedas. Agora, a grande pergunta do texto é o seguinte, se ela tinha 10, qual a diferença faria para ela perder uma? É a mesma coisa alguém chegar para mim e falar assim, pastor, mas você perdeu um livro, você tem 100 livros. Mas dos 100, aquele um tinha o valor. E aqui o que Jesus está querendo mostrar para nós é o valor intrínseco da pessoa humana. Todos nós temos no nosso DNA a imagem e semelhança de Deus. Se fizéssemos uma análise na nossa construção física, nós teríamos que encontrar detalhes ou sinais da cruz dentro do nosso coração, da nossa vida, porque a nossa vida é marcada pela imagem e semelhança de Deus. E assim, qual é o nosso valor? E assim, qual que é a nossa maior riqueza, senão o sopro de Deus dentro da nossa vida? Porque sem o sopro de Deus nós somos barro, correto? Pó. Diz a Bíblia que nós fomos criados do pó, o pó vai voltar para o pó e a alma volta para Deus. Então, o que vale para nós é o sopro de Deus em nós. Inclusive, nesse momento histórico que vivemos no nosso país, de discussão em relação à vida, à concepção da vida, para nós isso aqui é muito importante. A vida humana, ela tem sentido diante de Deus, porque a vida é milagre dado pelo Senhor. Ninguém pode tirar a vida. E isso não pode estar em pauta para nós cristãos. Deus nos deu a vida. Ele dá a vida, segundo a Bíblia, e Ele tira a vida. É Ele que concede a vida. E por isso que nós usamos até aquela expressão, quando alguém vem a óbito, nós falamos assim, o Senhor recolheu essa vida, porque a vida é dele, é Ele que dá, Ele que recolhe. E veja que Jesus está enaltecendo e falando assim para os fariseus, vocês não conseguem ver as pessoas no seu valor diante de Deus. Vocês olham para as pessoas diante da religiosidade, e diante da religiosidade elas não cabem mesmo dentro da caixinha da religião, mas diante de Deus, Deus é tão compassivo, Deus é tão gracioso, que Deus olha por outra perspectiva, porque Deus que fez, Deus que criou, e Deus ama a sua criatura, amém? Amém por isso.
Ele não quer perder ninguém, nenhuma. A pergunta é, essa mulher não podia ficar feliz com as 9? Não, porque falta uma. E por isso o nosso entendimento bíblico é o seguinte: Deus nos ama, e aí João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para salvar você. A sua vida importa sim para Deus. Por mais que o mundo diga que a sua vida não tenha nenhuma importância para ninguém, mas você é importante para Deus. Ele enviou Jesus para te salvar. E o que Jesus está mostrando é que a sua vida tem valor diante dele. Se você se perder, ou melhor, se você não quiser se encontrar, se você não deixar o Salvador te encontrar, inclusive até lembrei daquele hino, Vanessa, deixa a luz do Salvador te encontrar, como que é? Não é? Deixa o Salvador te ajudar, te encontrar, te salvar. Se você, é isso mesmo, né? Se você não quiser, aí o problema é só seu. Mas Ele te ama. Ele está à procura de você. Assim como o pastor vai atrás da ovelha, quem perde algo valioso vai atrás daquilo que tem valor. E Deus, reconhecendo o seu valor, não querendo que você pereça no inferno, envia Jesus, e essa é a grande mensagem do Evangelho. Por que nós pregamos e anunciamos essa mensagem? Porque nós não queremos que ninguém fique de fora dos céus. Nós queremos que todos sejam encontrados, e por isso a gente fica vasculhando a vida, tentando encontrar valor. E as pessoas que não têm a visão cristã, ou não tem a cosmovisão cristã, fala o seguinte: deixa para lá esse povo não quer nada. Brasileiro, deixa para lá. Ficar aí cuidando de criança abandonada, deixa aí, os pais que cuidam, eles colocaram no mundo. Não, para nós é uma vida. Alguém olha para o Fábio, missionário, e fala assim: Fábio, você vai todo domingo lá na penitenciária, são todas criminosas, deixa lá. E o Fábio vai olhar assim e fala: não, eu vou lá naquela multidão, eu vou falar do amor de Deus para tentar encontrar alguém lá. Encontra, não encontra? Elas choram, não choram? Elas se rendem diante de Jesus. E quando o Fábio está ali orando dentro da penitenciária, há uma festa nos céus para pecadores arrependidos, porque elas estão buscando a presença de Deus, confessando que elas são pecadoras e confessando que Jesus é o único que pode salvar. Quando eu estou pregando, quando o Rafael está pregando, quando o Lucas está ensinando, e pecadores ficam quebrantados, há uma festa nos céus. E nós precisamos entender que o culto, a proclamação do Evangelho é muito mais do que um momento. É um momento aqui que tem reverberações na eternidade. Aquilo que nós estamos fazendo aqui agora está reverberando em outras vidas. Quantas pessoas, por exemplo, serão alcançadas por essa mensagem que eu estou pregando agora? Ouvindo agora e depois recortada e depois espalhada. Quantas pessoas? Quantas pessoas que foram já impactadas pelo canal do nosso YouTube, por exemplo? Quantas pessoas? A gente não sabe, a gente não tem dimensão, mas o que Jesus está mostrando para nós é que uma vida vale muito. E aí a expressão de Jesus é o seguinte: uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E por isso nós concentramos toda a nossa força. Veja que essa mulher, ela acende a candeia. E acender a candeia é o seguinte: você vai se lembrar quando eu preguei sobre a parábola da candeia, que eu mostrei que a candeia é aquele objeto de barro, né, de argila, onde se colocava ali o azeite, ou no nosso caso mais contemporâneo, o querosene, é o combustível. Agora veja que, veja que interessante é que ela acende a candeia, ou seja, ela gasta o seu combustível. Porque quando a gente fala do amor ou da compaixão, nós precisamos entender que deve haver em nós uma ação. Essa mulher, Rafael, ela acendeu a candeia, ela colocou um combustível, ela investiu, Lucas, e aí não há resultado sem investimento, não tem. Se nós queremos ver festas nos céus, se nós queremos ver lágrimas dos pecadores, se nós queremos ver gente quebrantada, a gente precisa de investimento, precisamos acender a candeia. Agora, vale lembrar
que as casas, naquele contexto, eram diferentes das nossas casas. E ela acende a candeia, e a ideia é de procurar, né? A ideia aqui, o texto vai dizer que é varrer a casa. Ela fica ali varrendo, procurando. É uma mulher que ela fica caçando. E o que ela está caçando? Ela está caçando aquilo que foi perdido. Veja o texto, que a expressão de Jesus no verso 8 é o seguinte: ela procura com diligência. Não é aquela procura displicente, não é aquela procura meio, como que eu posso dizer, sem responsabilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Minha mãe falava assim para mim, eu falava assim: mãe, não estou encontrando minha meia. Aí eu ia lá na gaveta, abria a gaveta, não estou encontrando a meia. Aí minha mãe gritava lá da cozinha: tá aí, pode procurar que tá aí. Eu falava: não tá não. Aí minha mãe falava assim: se eu for aí, eu vou achar, vou esfregar na sua cara, que você está olhando, mas você não está vendo. Minha mãe falava assim: você está olhando, mas você não está vendo. Tá aí, procura. Não tá, eu olhava ali, não estava lá. Mas chega a mãe, Lucas, sua mãe fazia isso com o seu, eu acho. Chega lá, ela acha, não é assim, Carlão? Tá lá. Porque a gente não sabe procurar. A gente não sabe procurar. Esses dias eu comprei, vou confessar, comprei uma caixa de detergente. Comprei uns 30 detergentes. Porque eu procurei na minha casa e não encontrei. E aí eu fiquei com raiva. Agi no pecado, fui lá no tenda e comprei uma caixa. Coloquei lá do lado da lavanderia. Aí quando a Natália chegou, eu falei: por que você comprou tudo isso aí? Eu comprei 30, não quero pensar em detergente sei lá quanto tempo. Eu falei: mas tem aí. Eu não achei. Você não achou porque você não procurou. Aí eu pensei na nota, gastei um dinheiro à toa. Por quê? Veja que procurar é procurar com diligência, é procurar até encontrar, é procurar mesmo, é vasculhar, é correr atrás. Agora pergunta: será que como igreja a gente está procurando os pecadores? Será que a gente vasculha a cidade, as escolas, os hospitais, as penitenciárias? Será que a gente gasta tempo, energia, acende a luz onde tem trevas e fala assim: onde vocês estão, pecadores, que nós queremos iluminar vocês com o foco da luz do Evangelho? Onde vocês estão? Que músicas vocês estão ouvindo? Que séries vocês estão assistindo? Venham ver o Evangelho, a grande encenação do amor de Deus. Venham ver as coisas de Deus. Será que nós fazemos isso? Será que nós temos essa compaixão? Será que nós temos essa diligência? Ou será que nós somos um pouco ou um tanto quanto displicentes? Esse povo não quer nada com nada mesmo. Dia desses alguém me disse assim: aquela igreja lá não quer nada com nada. Falar: deixa aquela igreja ter um pastor, uma liderança de Deus, você vai ver se aquela igreja não vai para frente. E alguém olhou para mim e falou: não, que lá, aquele povo lá, aquele bairro lá não vai. A última notícia que eu recebi é que a igreja está avançando no nome de Jesus, porque agora tem uma liderança que é séria, que aceita o compromisso do Evangelho, de procurar, de orar, de se consagrar e de desejar pessoas quebrantadas, pessoas arrependidas. Se tem uma coisa linda que o Evangelho faz com a gente, é nos colocar na nossa real posição. Você não é nada, mas o Evangelho é tudo que você tem. Você é um pecador e Deus te ama tanto. Você faz as coisas até de uma maneira meio relaxada, mas Deus abençoa com graça, com misericórdia. Esse é o Evangelho. Até encontrar. Ou seja, a mulher não desiste, o pastor não desiste, Jesus não desistiu. Agora a pergunta é: você desiste? Você já parou de orar por algumas pessoas? Você já parou de falar para algumas pessoas? Você ficou com medo, com receio de ser mal interpretado, de não ser compreendido, e você parou no meio do caminho. Você desistiu. E você não seguiu aquilo que Jesus fez. Porque Jesus está falando: bom pastor procura até encontrar. A mulher fica varrendo a casa, acende a candeia até encontrar. E enquanto ela não encontra, ela não sossega.
Eu fico imaginando você, Fábio, entrando lá naqueles portões lá onde eu já entrei também, até encontrar alguém que o Espírito Santo está trabalhando e você vai falar, aquela pessoa chora, aí você fala assim: obrigado, Senhor, obrigado. Eu, como pastor, passei a vida pregando, e por alguns lugares por onde passei, parecia que não teve resultado na hora, mas depois você ouve os resultados e fala assim: obrigado, Senhor, obrigado. O que eu entendo e aprendo aqui com Jesus é essa diligência, essa disciplina e essa perseverança de não desistir. Tudo que vier na tua mão, faça com tuas forças, dedicação, vou atrás. Agora, quando a gente encontra, versículo 9, a gente tem que reunir os amigos. E aí entra uma proposta, inclusive, que eu aprendi com Jesus, que nós somos o povo da celebração. Para mim, já disse isso, o povo de Deus é um povo de festa, e Deus ama a festa, tanto é que nós somos convidados para a bodas do Cordeiro. Nós já temos o convite, você já temos a senha de entrada, que é o nome de Jesus, estaremos lá na bodas do Cordeiro, e cearemos com Ele para todo sempre. Então é a grande celebração, é a grande festa, e nós estaremos junto com Ele para todo sempre. Agora, veja isso, versículo 9. Quando essa mulher encontra, ela reúne quem? Ela chama a MCM, Vanessa. Ela chama as vizinhas e as amigas. Ela reúne as amigas. Agora, Rafael, fiquei pensando, por que amigas e vizinhas? Por quê? O círculo próximo, olha que interessante. Então, quando a gente tem uma vitória diante da presença de Deus, a gente tem que chamar a igreja, chamar o povo perto e falar assim: vamos celebrar comigo? A igreja Nova Canaã está gostosa, né? Está um momento bacana, que aniversário bacana, vamos celebrar. O Fábio sai do trabalho e vem direto só para dar uma saudação, só para celebrar com a gente. Vamos comemorar? Vamos comemorar, por exemplo, porque nós temos uma classe de batismo, e se Deus assim permitir, no próximo ano, adolescentes e juniores serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agradecer pelas crianças que estão chegando, vamos agradecer pela movimentação da igreja. Vamos nos unir em volta da alegria, porque a proposta dela, Lucas, é o seguinte: ela faz uma convocação, e vocês aí que estudam grego, no texto grego, é uma convocação pública. Em outras palavras, ela é como se ela tivesse pego um megafone: olá, minhas amigas, venham celebrar comigo, não é o carro do ovo, é aqui o movimento de gratidão a Deus. Imagina a gente saindo aqui na rua, aqui, falando assim: nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque Deus tem abençoado nossa igreja, Deus tem abençoado o nosso povo, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos irradiantes, contagiantes, tomados de alegria. Alegrai-vos comigo. O dia que eu saí que eu tive alta do hospital, eu saí de lá quase saltitando, de ficar 5 dias lá trancado. Negócio na veia. Sair de lá como? Alegre. Quando a gente tem a presença de Deus, a gente sai como? Alegre. Como que a igreja tem que viver? Com lutas, com dificuldades, mas alegres, porque igreja é lugar de festa. Igreja é lugar onde a gente vê pessoas se arrependendo. Igreja é lugar onde nós nos arrependemos e nós provocamos uma festa nos céus. Se tem festa no céu, você acha que não tem que ter na igreja? Então essa é a fala de Jesus. Então eu afirmo, versículo 10, que há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. Tantas lições nessa parábola, mas eu queria muito que você entendesse isso. Toda vida é importante para Deus. Toda vida. Toda vida. Toda vida tem valor diante de Deus. Toda vida. Quando o bom pastor encontra, ele se alegra. E nós precisamos também nos alegrar. E se Jesus não desistiu, quem sou eu? E quem és tu para desistir? Força, perseverança e diligência. Sejamos encontrados fiéis.
Eu gosto do Sproul, quando o Sproul diz: um dos grandes pecados do nosso momento contemporâneo é que as pessoas pensam que podem servir a Deus do jeito que elas querem, não do jeito que Deus quer. O jeito que Deus quer é o seguinte: gente de compromisso, gente de perseverança e gente que não desiste nunca. Não é porque é brasileiro. Sou brasileiro, eu não desisto nunca. Isso é legal na música. Eu não desisto nunca porque eu sou crente. E porque Jesus não desistiu de mim. E eu não posso desistir de ninguém que Jesus colocou no meu caminho. Vou procurar, vou vasculhar, vou falar do amor de Deus, vou compartilhar o amor de Deus. Não vou desistir enquanto eu não ver um pecador quebrantado, chorando, arrependido, confessando seus pecados, assim como eu fiz. E só posso imaginar, como que é no céu, os anjos cantando ao Salvador e falando: louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Beijo no seu coração, uma boa noite. Passei ali 7 minutinhos, deu 27 minutos aí a minha mensagem, mas orando a Deus por vocês, tá bom? Deixa eu saudar todo mundo aqui.